poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Nossa quarta temporada está no ar, aqui do programa Em Poucas Palavras, com mais uma edição trazendo perguntas importantes que servem para ajudá-lo na caminhada cristã. Eu sou Natsan Matias, apresentador do programa, e comigo sempre aqui o pastor Augustus Nicodemos, nosso comentarista do programa Em Poucas Palavras. Tudo bem, Natsan, querido ouvinte? Espero que também tudo esteja correndo com a graça de Deus na sua vida. O programa de hoje é um programa para fazer pensar. Com certeza. Há, sem sombra de dúvidas, um grande número de ouvintes do programa que são de igrejas não reformadas, pastor, mas de linha pentecostal. A gente recebe muito e-mail aí. Queridos irmãos, Exato. Isso. E o programa de hoje deseja conversar sobre as diferenças básicas entre o pentecostalismo e a fé reformada. Então fique atento aí, ouvintes, porque esse será o tema do comentário do nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Pastor, o Fabrício Caetano, por e-mail, ele escreve, abre aspas, gostaria, na verdade, de ver um posicionamento. Sou membro da Assembleia de Deus e aceitei Jesus em agosto do ano passado. Fui neopentecostal antes de ir para a Assembleia de Deus. Desde que aceitei Jesus, eu já estava ciente de que eu sou o que só depois fui descobrir, um pentecostal reformado. Já é essa a expressão que ele usa. Já tive, inclusive, alguns problemas com alguns dos meus irmãos pentecostais, não da Assembleia de Deus, pelo menos por enquanto, devido ao fato de eu aceitar as confissões de fé reformadas. Gostaria de saber, por parte do reverendo Augustus, nosso comentarista, qual é a visão que o senhor tem desse movimento? Ou seja, quais são os pontos de divergência entre pentecostalismo e a fé reformada? Muito bem, em primeiro lugar, a nossa saudação para você, querido ouvinte, e obrigado pela pergunta, que é a pergunta de muita gente. Eu vou começar dizendo o que é que nós temos em comum. Então, tanto o movimento pentecostal como o movimento reformado, eles acreditam num cerne de doutrinas, num bloco de doutrinas que são fundamentais e que faz com que nós nos reconheçamos como irmãos em Cristo Jesus. Pelo menos eu reconheço, e eu creio que a maioria dos pastores reformados também reconhece. É bom lembrar aqui também que há uma diferença de idade, não é, Natsan? Historicamente falando, a reforma protestante tem 500 anos. O movimento pentecostal está fazendo 110 anos, 100 e poucos anos agora, não é? Então, o movimento reformado, ele antecede o movimento pentecostal aí por 4 séculos, mais ou menos. Mas, em comum, nós temos, primeiro, a crença na Trindade. Os irmãos pentecostais, juntamente com os reformados, são trinitários, creem que Deus é único e subsiste em 3 pessoas, não é? Também crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa crença é comum, pentecostais e reformados. Jesus é o Filho de Deus e verdadeiro homem, que veio até nós para morrer pelos nossos pecados. Crê no Espírito Santo também, como sendo a terceira pessoa da Trindade, que age no mundo, convertendo pecadores e agindo no meio do povo de Deus. Tanto pentecostais quanto reformados creem que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, foi dada por revelação divina e é a nossa regra de fé e prática. Pentecostais e reformados creem na necessidade da igreja, creem na necessidade do batismo, na necessidade da celebração da ceia do Senhor. Também acreditam na liderança através de pastores, creem também na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, no juízo final, no céu e no inferno e, finalmente, no período final do novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Então, podemos dizer que tanto pentecostais quanto reformados são cristãos no sentido clássico da palavra, porque confessam, eu diria, o credo apostólico, né? A base do cristianismo. As diferenças agora são mais ou menos essas que eu vou dizer. Embora tanto pentecostais quanto reformados digam, né, que a Bíblia é a palavra de Deus e que foi dada por inspiração divina, a Bíblia ocupa um lugar muito mais central no pensamento reformado e na igreja reformada do que no pensamento pentecostal. A julgar, por exemplo, na necessidade ou nos requerimentos de preparação dos obreiros.
As igrejas reformadas, desde cedo, reconhecendo a centralidade e a importância da palavra de Deus, exigem que os seus ministros, os seus pastores, os seus pregadores, eles se dediquem a um tempo, às vezes longo, né, de estudo da palavra de Deus. Aprender grego, aprender hebraico, um pouco de história, literatura, homilética, hermenêutica, filosofia e outras disciplinas que ajudem a trazer uma compreensão melhor da palavra de Deus. No movimento pentecostal, esse cuidado não é requerido. Boa parte, pelo menos no início do movimento pentecostal, boa parte da bagagem que o pastor trazia para o púlpito era da sua experiência pessoal, né, da sua habilidade retórica, de contar histórias e muito pouca exegese, muito pouco estudo bíblico, muito pouco aprofundamento. Pessoa que tinha um bom traquejo com falar, então... Já é considerado, ou era considerado como obreiro, e já era dado a liderança numa congregação e assim por diante, né? Então, a primeira diferença está na maneira como se trata a Escritura. É justo dizer que no movimento pentecostal hoje há um reconhecimento novo da necessidade do estudo, não é? Já há seminários, institutos bíblicos, escolas de teologia dentro das igrejas pentecostais e a exigência de que os obreiros participem, estudem mais e muitos deles vêm estudar, inclusive conosco, isso, né? Eu estava fazendo um curso e estava lá, tinha irmãos da Assembleia de Deus, por exemplo. Uma outra diferença aqui é o estilo de pregação, né? A Igreja Reformada, ela aprecia mais a pregação expositiva. Entende que a função do pastor é ensinar a Bíblia. A autoridade do pastor é a autoridade da Escritura. Então ele tem que ensinar a Bíblia, tem que explicar a passagem, dizer quais são os pontos da passagem, o conteúdo da passagem, a intenção do autor e como isso se aplica no dia a dia, qual a relevância disso para a vida das pessoas, não é? Enquanto que no pentecostalismo você encontra pouca exposição bíblica, você encontra pastores fiéis, não é? Claro, sem dúvida, que querem estudar a palavra de Deus, mas esse sistema de pregação que valoriza a Bíblia, que é a pregação expositiva, ela é ainda rara no meio pentecostal. Uma outra diferença é com relação ao batismo com o Espírito Santo. Sim. Enquanto que as igrejas reformadas acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que ocorre na conversão da pessoa e, portanto, todo crente, por definição, ele é batizado com o Espírito Santo desde a sua conversão. No movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é considerado uma segunda experiência posterior à conversão e que está relacionada com o recebimento de poder e de dons espirituais. E às vezes até como marca de salvação, né? Em alguns casos mais extremos, sim, não é? Embora o pentecostalismo clássico veja somente como uma experiência de revestimento de poder posterior à conversão. A Igreja Reformada não nega, né, que depois da conversão e recepção do Espírito Santo, o crente pode ter experiências de plenitude, de enchimento e de revestimento. Só que não chama isso de batismo, Sim. porque o batismo está no início, né, da vida cristã. Outra diferença é com relação ao dom de línguas, não é? Que o movimento pentecostal acopla ao batismo com o Espírito Santo, ou seja, a evidência de que a pessoa recebeu o Espírito Santo é que ela fala em línguas. Sim. E isso introduz dentro da comunidade pentecostal a divisão entre aqueles crentes que foram batizados com o Espírito Santo e aqueles crentes que não foram. A evidência é falar em línguas, não é? Então, o falar em línguas como sinal do batismo é muito procurado no meio pentecostal. Há quem, inclusive, induza isso, encoraje a isso, né? A Igreja Reformada entende que o batismo com o Espírito Santo ocorre na conversão. E agora vem um outro ponto, entende que as línguas elas estão mais relacionadas com aquele período apostólico do surgimento da igreja e que era um sinal necessário para a identificação dos novos grupos que chegaram até a igreja e que esse dom hoje não teria mais qualquer necessidade, não é? Não é que se negue que Deus possa, se ele quiser, dar esse dom. Mas a Igreja Reformada não vê validade nele, ou não vê qual a utilidade, ou não tem qualquer relevância, no caso, relevância, e não tem qualquer evidência ou prova, não é, de que esse dom está em uso hoje. Até porque, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo diz que se falar em língua tem que ser 2, no máximo 3, em sequência, e que haja intérprete. Que haja necessariamente intérprete. Pois é, e como isso não acontece no meio pentecostal,
então fica meio difícil, né, apresentar provas de que o verdadeiro dom está aí em evidência. Essa é outra diferença. Mas uma diferença relacionada também com dons é a questão da profecia, né? A Igreja Reformada entende que a profecia inspirada, predictiva, que anunciava o futuro, estava relacionado com a história da redenção. E que não há mais profetas hoje, como o profeta Isaías, como o profeta Jeremias, ou mesmo como o apóstolo João, que viu... Como ofício, no caso. Como ofício e também como dom que revela o futuro, né? Sim. Chamada profecia predictiva. Então, o profeta no campo reformado, ele é um pregador da palavra de Deus. Exato. Que traz a palavra de Deus, que exorta o povo. Que traz o povo de volta para a Bíblia, usando a própria Bíblia. Isso, enquanto que no movimento pentecostal, às vezes o profeta é confundido com alguém que fica adivinhando e revelando o futuro, né, na vida dos irmãos, ou as coisas ocultas na vida dos irmãos. E pode ocorrer o erro, né, pastor, que às vezes algumas pessoas dizem assim, olha, o profeta diz isso, não está na Bíblia, mas ele disse, né? Pois é, isso acaba trazendo uma autoridade que vai competir com a Bíblia. E esse é outro ponto de diferença. Para a Igreja Reformada não tem novas revelações. As revelações cessaram uma vez que a Bíblia foi completa, não é? E no movimento pentecostal há quem acredite que Deus continua revelando novas coisas hoje, e através de sonhos, de visões e coisas dessa natureza. Há uma outra diferença, que é uma diferença muito importante, é que o movimento pentecostal, no seu início e na sua origem, ele é arminiano na sua soteriologia. Crê que o homem tem livre-arbítrio, que Deus não escolheu ninguém e que a predestinação é com base na presciência de Deus. Então, é basicamente seguidor do pensamento de João Wesley e de Armínio, enquanto que a Igreja Reformada ela segue o pensamento calvinista, que ela entende que é o pensamento que melhor se adequa ao sistema de doutrinas que nós encontramos na Escritura, ou seja, na soberania de Deus, inclusive na salvação, não é? Então, há essa diferença também. Há uma diferença também ainda com relação ao culto. O culto na Igreja Reformada ele é centrado na pregação, ele enfatiza a compreensão, ele prioriza aquelas manifestações e dons que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus. O culto pentecostal também tem pregação, também tem palavra, mas é muito voltado para as emoções, para as experiências, e há muito mais autorização, né, liberdade para que as pessoas expressem suas emoções, a ponto de chegar a extremos, né, de durante os cultos as pessoas caírem no chão, Sim. começarem a gritar e correr, dançar, pular, não é? Coisa que na Igreja Reformada a gente pegar entende... em serpentes para serem feridos, como uma denominação. Tem uma seita nos Estados Unidos que faz isso aí, não é? Enquanto que nas igrejas reformadas se prioriza mais a reverência e o foco na palavra de Deus e também na celebração dos sacramentos. Então estas são as diferenças básicas. Quando um pentecostal ele começa a gostar da teologia reformada, ele vai ter que rearrumar a cabeça dele para tentar compreender ou recompreender, né, ter uma segunda compreensão dessas diferenças que, embora sejam em pontos aparentemente periféricos, mas acabam tocando em aspectos fundamentais do cristianismo. Certo. Mas, no geral, pentecostais e reformados são queridos irmãos em Cristo Jesus, e o nosso desejo, a nossa oração aqui é que o nosso Brasil ele cresça com uma teologia boa, saudável, e que honre a Deus, centralize a palavra e traga salvação a pecadores. Se unam nas questões primordiais, principais. Exatamente, traga unidade nas questões cruciais e fundamentais da palavra de Deus. O senhor citou agora há pouco, o arminianismo, né, a base do pentecostalismo, e nós temos um programa, o número 111. Você que está ouvindo, então, procure esse programa no YouTube, Em Poucas Palavras, edição 111. Ali a gente falou, o senhor discutiu sobre arminianismo e calvinismo. Ali pode ter um pouco mais de esclarecimento nessa questão. Isso, obrigado. E a gente fica por aqui nessa edição, agradecendo a sua audiência. Obrigado, até o próximo programa.